Olá, você que nos acompanha pela TV Kefas, no nosso programa Fé Católica. Estamos conversando durante esse mês de agosto sobre os doutores e doutoras da Igreja. Já falamos sobre Santo Afonso Maria de Ligório, São Boaventura, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, Santa Idelgarda de Bingen, Santa Teresa d'Ávila, Santo Efrém. Nosso programa de hoje falaremos sobre um franciscano chamado Boaventura. São Boaventura nasceu em Bonareggio, cidade onde também morreu, nas proximidades de Viterbo, na Itália. João Fidanza era filho de um médico. Percebeu logo que não queria seguir a profissão do pai. E segundo uma lenda, que também explicaria a adoção do seu nome religioso, o encontro com São Francisco de Assis teria sido decisivo em sua vida. De fato, quando ele era criança, São Francisco o curou de uma doença grave e, fazendo o sinal da cruz em sua testa, exclamou: "Ó Boaventura!" Daí o seu nome, São Boaventura. Aos 18 anos, ele foi estudar em Paris, onde entrou para a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Ao concluir os seus estudos em 1253, tornou-se um magíster, um professor, e por essa via santificou-se ao explicar os mistérios divinos. Assim, ele conseguiu a licença para ensinar teologia. Adotando a vida franciscana, tornou-se fiel a Jesus até o fim. Na época, explodiu uma luta interna terrível entre os professores seculares e os professores pertencentes às ordens mendicantes, os franciscanos e dominicanos, que por certo tempo não eram reconhecidas pelas universidades. A rivalidade surgiu no início da Idade Média, quando no século XII a Igreja havia condenado os movimentos religiosos do pauperismo, da pobreza, como hereges, até que o Papa Inocêncio III os incluiu no corpo da Igreja, sob a dependência direta do papado. No entanto, em 1254, essa tensão voltou à baila com a publicação de uma obra que profetizava o advento de uma nova Igreja fundada única e exclusivamente na pobreza, que deveria se concretizar em 1260. No entanto, em 1257, o Frei Boaventura tornou-se ministro-geral dos frades menores, cargo que o obrigou a deixar o ensino e fazer viagens por toda a Europa. Em 1260, escreveu uma nova biografia de São Francisco, intitulada A Legenda Maior, que substituía todas as biografias existentes e tinha como objetivo fortalecer a unidade da ordem franciscana, que já contava neste tempo com 30.000 frades, e ela andava ameaçada tanto pela corrente espiritual quanto pelas tendências mundanas. Giotto inspirou-se nesta obra de São Boaventura para pintar a série de histórias de São Francisco. Em 1271, quando Boaventura voltou para Viterbo, ofereceu sua contribuição para solucionar o famoso conclave, o mais longo da história, que elegeu o seu amigo Gregório X como papa. Este papa, 2 anos depois, o consagrou como bispo de Albano e como cardeal, confiando-lhe a tarefa de organizar em Lyon um concílio para a unidade entre a Igreja Latina, a Igreja Romana, e a Igreja Grega. Precisamente durante este concílio, após fazer 2 intervenções, São Boaventura veio a falecer no ano de 1274. Em 1588, o Papa Sisto V o incluiu entre os doutores da Igreja, que na época eram somente 6, junto com o grande São Tomás de Aquino, do qual ainda vamos falar. Boaventura ganhou o título de doutor seráfico e São Tomás ganhou o título de doutor angélico. A contribuição de São Boaventura para a doutrina teológica foi muito importante,
partindo antes de tudo do pensamento de Santo Agostinho. Ele expressou a necessidade de que a filosofia se submetesse à teologia, uma vez que o objetivo da teologia era o mistério de Deus. Assim, a filosofia poderia apenas ajudar na busca humana de Deus, levando o homem de volta à sua dimensão interior, para reconduzi-lo a Deus. São Boaventura afirmava ainda que Cristo é o caminho de todas as ciências e que somente a verdade revelada podia potencializá-las e uni-las em vista da meta perfeita e única, que é sempre o conhecimento de Deus. Por isso, este santo, que defendia a tradição patrística e combatia o aristotelismo, chegou à conclusão de que o único conhecimento possível era através da contemplação. Ainda de origem agostiniana, a elaboração da teologia trinitária de São Boaventura foi muito importante. Na prática, ele afirmava que o mundo era uma espécie de livro, no qual emerge a Trindade, da qual foi este mundo criado. Sendo assim, Deus unitrino está presente como em vestígio ou em marca em todos os seres animados e inanimados, como imagem nas criaturas dotadas de inteligência, o homem, como semelhança nas criaturas justas e santas, tocadas pela graça e animadas pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade, que as tornam filhas de Deus. Rezemos com São Boaventura. Santo Mestre, ensinai-me a sabedoria e que eu faça dela a minha amiga. Assim como iluminai-me nas minhas escolhas, naquilo que devo fazer, para que, vivendo neste mundo, eu encontre o Senhor. Amém. São Boaventura, rogai por nós. Meu caro amigo, minha cara amiga, você que é fiel telespectador do nosso programa, que se interessa em saber mais sobre aspectos da nossa fé, que bom tê-lo aqui conosco. Voltaremos a nos encontrar na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, para que juntos trilhemos esse caminho de descobertas de aspectos importantes da nossa fé. Que o Senhor abençoe o seu final de semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.